Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado. Esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram no jogo entre Atlético Goianiense e discorrer um pouco sobre o assunto. Primeiramente, destacando o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é um grandiosíssimo zagueiro que eu espero que a direção faça o possível e o impossível para conseguir ele, porque a gente precisa desses jogadores que são líderes, que são sanguíneos, que amam estar onde estão. O Bruno Mendes sempre dá a vida e sempre desempenha, performa da melhor maneira no Internacional. Bom, eu sempre parto do pressuposto que o principal culpado das coisas erradas em um clube de futebol é o técnico. Porque o técnico, ele é a cabeça, é ele que vai decidir tudo que vai acontecer dentro de campo. E o técnico, ele tem a capacidade de poder trocar, ele pode fazer mudanças quando nada está dando certo. O técnico tem o poder de ter variantes, porque a gente joga de uma forma reativa, mas quando a gente enfrenta uma outra equipe reativa, o jogo fica um pouco truncado, fica um pouco mais difícil, ainda mais se quando a gente tem as oportunidades a gente não acelera o jogo, porque em vários momentos dentro da partida contra o Atlético Goianiense a gente poderia ter feito as jogadas com mais dinamismo, mais velocidade, e não dá para errar passe. É inacreditável, é inadmissível que jogadores profissionais errem passe. O passe é um fundamento fundamental, com perdão do tom da redundância, dentro de um jogo de futebol. O jogador, ele tem que saber executar da melhor forma o passe e saber acelerar o jogo, principalmente os meias, aqueles que têm a incumbência de poder dar dinamismo e poder fazer com que a gente consiga fazer a transição o mais rápido possível para conseguir pegar o adversário mal. E em diversos momentos a gente teve a oportunidade, o Tyson conseguindo encontrar os jogadores naquele penúltimo passe para o jogador que vai chegar na área poder dar o último passe, e jogadores erravam. Um lance que me ficou na cabeça e foi significativo foi do Moisés, onde o Tyson deixou ele bem à vontade. Ele podia ter cortado, o jogador adversário podia ter passado direto, ele podia ter entrado um pouquinho mais área dentro, só que ele foi tão displicente, ele deu um cruzamento daqueles normalzinhos que bateu no jogador adversário. É incrível, são essas coisas que irritam demais, porque o Aguirre teve tempo para treinar, para desenvolver melhores coisas, e é complicado, né? Até porque no setor esquerdo joga o Moisés, e o Moisés tá fazendo mal também pro Patrick, porque o Moisés, nas associações com ele e o Patrick, ele demora muito. O Moisés parece que ele não tem vontade de jogar no Internacional, ele vai de um jeito molengão assim, sem porque quando a gente vê o Bruno Mendes jogando, a gente vê o Bruno Mendes se desdobrando. O Bruno Mendes tem categoria, ele tem um estilo meio bruto, mas só que ele tem um bom manejo de bola, um bom domínio, um bom passe, ele também sabe lançar. É um muito bom jogador que agrega demais no Internacional. Mas o Moisés, diferente do Bruno, é alguém que para ele tanto faz e tanto fez se o Inter perde, ganha ou empata. O Moisés, ele não é um super lateral, mas ele poderia ter um destaque a mais, pelo menos botar ter um pouco mais de hombridade, porque às vezes ele vai nos lances assim muito displicente, sem vontade, e os jogadores adversários conseguem sempre atacar nas costas dele. É só a gente ver os gols e os lances do adversário, eles têm muito mais facilidade atacando nas costas do Moisés. E o PV não pode ser reserva do Moisés. O PV é um jovem de muita categoria, um bom jogador que agrega demais no Internacional. O PV é alguém que merece ficar no Internacional, no time titular, porque
é um jogador atrevido, vai na área, dribla. Se precisa, a gente precisa desses jogadores. A gente precisa de jogadores sanguíneos, jogadores que sejam atrevidos, que tentem um drible, que também jogadores como o Bruno Mendes, que é um líder, que é comprometido com a equipe, que dá a vida dentro para fazer da melhor forma, jogar da melhor forma no Internacional. No Internacional, Daniel é um bom goleiro, um goleiro seguro, um goleiro que tá evoluindo, e isso é bom porque tu só evolui com jogos e com ritmo de jogo. O lateral direito, o Saravia, quando estava jogando, muitos estavam desdenhando. Eu acho que o Saravia estava bem, porque o Saravia ele tem um bom índice em desarmes, é um jogador que tem uma boa técnica, que se apresenta, que erra e acerta, mas é um jogador de muito bom nível. O Heitorzinho, o Heitor é muito bom jogador. Tem seus problemas assim como todos os jogadores têm, mas o Heitor, ele se doa pro time, o Heitor tem um bom cruzamento, o Heitor acertou um chute na trave que mostra que é alguém que do lado direito que tenta fazer alguma coisa diferente, distinta, não fica acomodado como Moisés. Na zaga, Bruno Mendes, baita de um zagueiro, jovem, muito promissor, que a direção do Internacional tem obrigação de contratar, porque a gente tem que fazer uso da nossa cláusula de poder comprar, se a gente achar que deve ser, e eu acredito que ele já tem um bom número de jogos e já demonstrou por onde que tem capacidade de jogar no Internacional. Cuesta, eu espero que essa direção renove com o Cuesta, o contrato do Cuesta tá, é um jogador importante, porque o Cuesta ele tem a capacidade de se somar com os jogadores de frente, de construir a jogada. E isso é importante também, porque é mais uma arma que tu tem para atacar o adversário. E o Cuesta, ele tem um muito melhor cruzamento do que o Moisés, por exemplo. O Cuesta, ele cruza de uma forma assim primorosa. Aquele cruzamento que ele faz, que ele inclina o corpo quase perto da área, assim, um pouquinho mais longe da área, e a bola vai de uma forma muito boa pro atacante disputar com o zagueiro. O Cuesta tem que ter o contrato renovado. No meio, o Dourado e o Johnny, eu acho que eles têm eles exercem a mesma função dentro do jogo, e às vezes eles se confundem, e o Johnny ficou muito, é aquela coisa de um anular o outro, jogadores de mesma função anulando o outro. O Lindoso também é um volante, mas é um volante que tem uma incumbência de defender, mas ele também tem um bom passe, ele também se junta com o adversário, com os jogadores de frente. Eu acredito que esse modo reativo com jogadores mais de defesa, com jogadores mais com dois volantes mais postados e que ajudam, que dão uma fortaleza para o sistema defensivo, é muito bom, só que a gente tem que ter variantes. Por exemplo, se não dá para botar o Lindoso, ou se as coisas não estão dando muito certo com... por exemplo, hoje, como não estavam dando com o Johnny e nem com o Dourado, se coloca alguém com características mais de meia, como o Bosquilha, como o Maurício, que entrou muito bem no segundo tempo,
Aí a gente vai ter o Edenilson, que é muito bom jogador. Muitos podem... hoje ele não jogou tão bem, mas é que o time também tem que funcionar como equipe. Porque hoje a gente estava muito... jogadas muito displicentes, faltava velocidade, faltava o jogador se encontrar mais, tentar se movimentar, tentar enganar a marcação adversária. E isso que eu não entendo, isso é trabalho do técnico. O técnico tem que saber trabalhar a sua equipe para que os jogadores se movimentem, peçam a bola, chutem a gol, porque quando o time adversário está muito atrás, ou que está com uma boa defesa, ou quando joga de forma semelhante a nós, um pouco mais retraído, tu tem que chutar a gol. E tu também tem que enxergar que esse adversário, ele tá querendo fazer a mesma coisa que a gente faz. Só que, obviamente, jogos reativos têm distintas formas e distintas qualidades para te jogar. Por exemplo, do Palmeiras, aí a gente pode colocar talvez do Atlético Mineiro, mas só que a diferença é que eles se movimentam, que eles pedem a bola, que eles desenvolvem o jogo, tocam com uma qualidade mais rápida, mais incisiva, porque quando tu recupera a bola, tu tem que ser rápido, tu tem que dar o passe certeiro, tu não pode, como muitas vezes dentro do jogo, errar passes assim elementares, que são fundamentais. Tu não pode, na hora da transição rápida, passar de uma forma tão... que parece que estão jogando amadores. O jogador profissional tem que ter um fundamento passe assim fundamental, bem feito, bem desenvolvido, porque é um absurdo um jogador profissional não saber de uma forma, sei lá, minimamente decente, dar um passe de qualidade, um passe longo, um passe curto, desenvolver um jogo mais associativo, buscar... o companheiro tem que se apresentar, tentar fazer uma jogada mais rápida para o adversário poder ficar envolvido e de repente tu conseguir infiltrar algum outro jogador. Isso aí tudo faz parte do técnico. O técnico tem que desenvolver um jogo onde tu tenha variantes, distintos jogadores, porque... E outra coisa o Aguirre tem que fazer, o Aguirre tem que dar as chances para os jogadores que estão performando, estão desempenhando da melhor forma. Obviamente, eu sempre vou falar, e é algo importante ressaltar, o Internacional começou o ano com um técnico que era muito tese, teoria. Aí, para tentar colocar isso em campo, como o técnico anterior, que é o Miguel Ángel Ramírez, era muito fraco e devia ter uma didática horrível, os jogadores não estavam conseguindo da melhor forma absorver o que o Ramírez queria que eles fizessem dentro de campo. Até porque isso também, tu não pode ser apenas teórico, tu tem que ter o lado humano, tu tem que desenvolver esse lado, tu tem que fazer com que os jogadores comprem a tua ideia, porque isso é algo normal e algo do futebol, e não é a gente que vai mudar isso. Então, se tu não tem uma boa didática, se tu não tem um bom relacionamento, se tu não é um bom gestor de grupo, tu não ganha o grupo e tu não consegue fazer com que esses jogadores assimilem da melhor forma o jogo que tu quer implementar. Então é importante essa química entre jogadores e treinador. E eu espero, porque, como eu estava falando, o Miguel Ramírez era péssimo, foi medíocre no Internacional, e ele falou de projeto, né? Esse vídeo ainda, eu vou falar um pouco do Ramírez logo, fazer um vídeo falando dele, porque o Ramírez foi uma decepção, foi medíocre, e o que ele falou é mentira. Treinador mentiroso
e, e hipócrita. E é incrível, né? Como ele foi medíocre e ridículo no Internacional e tentou, de uma forma bem canalha, fazer com que ele não tivesse culpa e querendo responsabilizar quem estava dentro do Internacional. Óbvio que os dirigentes do Internacional têm muita culpa em distintos assuntos. Por exemplo, a ameba do Paulo Brax, que dorme e não traz jogadores reforços pontuais, porque a gente perdeu o Nonato, a gente perdeu o Peglo, a gente perdeu o Léo Borges, a gente perdeu o Praxedes principalmente, e não trouxe reposições, porque se a gente perde o Edenilson, o jogador que seria a reposição do Edenilson seria o Praxedes, que é muito bom jogador, né? Um 8,5, um jogador que chuta gol, que se apresenta. Só que a gente tem que entender coisas também, né? Porque os jogadores jovens precisam de tempo, precisam de sequência, precisam tá inserido dentro do time titular e com uma maneira de jogo bem definida, e isso o Miguel Ramírez não dava. E outra coisa que o Miguel Ramírez fez que destruiu o Inter, e a gente está tentando se recuperar, que foi a preparação física. A preparação física é fundamental, porque se tu tá bem fisicamente, tu consegue dividir bem uma bola, tu consegue ter a intensidade necessária para conseguir performar da melhor forma no jogo, conseguir fazer com que tu tenha a mesma pegada do teu adversário, porque quando tu tá mal preparado, quando tu tá mal, tua preparação física, tu tem lesões, os jogadores eles não conseguem acompanhar o time adversário da melhor forma, a gente fica muito exposto, porque se a gente não tem uma boa explosão, a gente não consegue dividir direito, os jogadores adversários passam por cima, e tudo isso influiu muito no nosso ano. E como eu sempre digo, eu digo, e é uma máxima do futebol, destruir é mais fácil que construir. Quando o Abel tinha construído algo muito bem feito, Miguel Ramírez destruiu. E o Miguel Ramírez se mostrou um medíocre, um técnico sem capacidade de poder se adaptar, não foi inteligente, não soube da melhor forma fazer com que os jogadores do Inter comprassem a ideia dele. E eu espero que as coisas melhorem. Eu acho que o Diego Aguirre está sendo muito burro, porque a maneira de jogo ele estabeleceu, que é essa maneira de ser mais reativo. Só que ele precisa de variantes. E ele precisa enxergar que quando o time não está apresentando um bom futebol, as trocas têm que vir quase por imediato. Porque eu acho que o Johnny e o Dourado eles são muito parecidos. Aí eles não conseguem da melhor forma render. Embora também eu acho que, principalmente no jogo com o Atlético Goianiense, o Inter foi muito displicente na hora de utilizar a velocidade, fazer com que o nosso jogo fosse mais direto, incisivo, porque uma hora que a gente recupera a bola, a gente tem que ser rápido e passes rápidos para pegar a defesa adversária desguarnecida e poder chegar da melhor forma gol adentro. E jogadores que não estão rendendo muito, né, também complica, né, porque o Moisés não está rendendo e o Patrick não está rendendo. O Patrick eu faço ressalvas, porque eu gosto do Patrick e não sou como esses ridículos aí que são os adoradores do Koudé, que gostam de bater nos jogadores. Eu sempre faço as distinções, porque o Patrick é bom jogador, mas ele não está apresentando um melhor futebol. De repente, colocar o Caio Vidal e mudar um pouco a estrutura do time, com o Caio Vidal sendo um atacante de movimentação, o Yuri Alberto como centroavante, e a gente continuando, claro, nesse modo mais reativo, talvez dependendo dos momentos do jogo, um pouco mais lá em cima para pressionar a saída de bola do adversário. De repente, se a gente está com um resultado bem feito, um pouco mais retraído, mas eu gosto dessas duas linhas de 4, esses blocos bem montados, onde a gente consegue se defender bem, só que a hora de sair,
A gente não pode errar passe, a gente não pode errar gols feitos que podem nos ajudar a alavancar o placar, porque eu acho que o Inter também tem que ser mais solidário. Em muitos jogos o Internacional poderia ter vencido se o nosso jogador não quisesse ser tão fominha, porque os nossos jogadores às vezes eles querem se consagrar e fazer o gol, só que eles poderiam ter dado passe, eles poderiam ter sido mais coletivos, porque o jogo coletivo tem que imperar. A gente só pode ser mais individualista e querer fazer tudo sozinho quando a gente tiver com um bom placar a favor. E a gente tem que saber ser inteligente, tocar a bola quando a gente tiver o placar a nosso favor,